Senhor presidente, em exercício, Dr. Luiz Paulo Correa da Rocha, colega deputado Rodrigo Amorim, que se faz presente aqui também no plenário desta casa. Eu venho hoje falar sobre um assunto que é de fundamental importância para a sobrevivência do Estado do Rio de Janeiro, para os municípios da região norte, principalmente aquela região petrolífera do Estado do Rio de Janeiro, que é um julgamento que ocorrerá no dia 20 de novembro, aonde uma ação determinará a constitucionalidade ou não da lei de partilha. Temos no horizonte mais tenebroso, se não for respeitado o Pacto Federativo, iremos perder 56 bilhões de reais em 4 anos. Dr. Luiz Paulo, que é um grande conhecedor desse assunto, sabe que será o fim do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, que ao longo dos anos, apesar de Deus ter abençoado o nosso Estado, o nosso litoral, com esse ouro negro, mas que na Constituição de 88 fomos literalmente garfados pelo Estado de São Paulo, que tirou da origem a geração do ICMS para onde fosse o maior consumo, aonde tivesse as grandes refinarias, ali sim seriam cobrados o ICMS. Em compensação a esse crime que foi feito com o Estado do Rio de Janeiro, em 1988, criaram um paliativo, que são os royalties do petróleo. Mas, infelizmente, no ano de 2012, fizeram mais uma manobra e aprovaram no Congresso Nacional a partilha da partilha dos nossos royalties, para que os nossos royalties não fossem mais do nosso Estado, mas não mexeram nos royalties do minério. Só usaram para, mais uma vez, prejudicarem o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro que, infelizmente, teve, nos últimos 20 anos, uma administração do governo do Estado focado na corrupção, focado em usar mal o dinheiro. Mas isso não é desculpa para, no novo momento que nós vivemos, com um novo governador eleito de forma surpreendente pela população, mais uma vez tentam destruir o nosso Estado. O Estado que está em regime de recuperação fiscal, um Estado que precisa a todo momento juntar centavos para pagar a folha de pagamento, para que possa atender a nossa população. Estamos hoje vivendo dias de angústias, porque se aproxima esse julgamento. Peço a Deus que, da mesma forma que a ministra Carmen Lúcia teve a responsabilidade de dar uma liminar suspendendo os efeitos dessa lei, que ela consiga contagiar os outros 10 ministros, que é impossível, será um desastre econômico para o Estado do Rio de Janeiro. Poderemos fechar a porta do nosso Estado, entregarmos ao governo federal, porque não teremos dinheiro para absolutamente nada. Deputado Luiz Paulo, que é profundo conhecedor desse assunto, o deputado Rodrigo Amorim, que é um deputado presidente da Comissão de Orçamento,
tenho certeza que estou falando aqui de uma coisa, de uma situação que nós precisamos encontrar um equilíbrio. Sabemos que somos só 46 deputados federais, mas temos que sensibilizar, apesar do Espírito Santo também vai entrar nessa questão. O petróleo tem crescido em toda essa região, mas nós precisamos encontrar uma solução. E a solução é que o nosso STF preserve o Pacto Federativo, preserve a possibilidade, porque sem esses recursos perderemos, deputado Rodrigo Amorim, doutor Luiz Paulo, toda a possibilidade de reerguermos o nosso Estado. Temos aqui os concursados de 2013, do CIAP. Sabemos que esses recursos dos royalties não podem ser usados para folha de pagamento, mas sabemos também que, se perdermos isso, estaremos decretando o fim de uma esperança de reconstruirmos o nosso Estado. Tenho certeza, peço a Deus, que os 11 ministros do Supremo, aliás, os outros 10, porque a ministra Carmen Lúcia já teve essa consciência, possamos dessa forma sensibilizarmos. A Comissão de Minas e Energia está se mobilizando, audiências públicas, a Comissão de Orçamento, mas precisamos nos mobilizar. Estou aqui com o deputado Felipe Poubel, que é da cidade de Maricá. Eu tive lendo uma reportagem, deputado, que a cidade do senhor perderá em torno de 70% da arrecadação se isso for consumado, coisa que também irá acontecer percentualmente, eu não sei se é no mesmo nível, com a cidade de Macaé. Eu quero permitir a parte do deputado Felipe Poubel. Continua só, senhor presidente. Teve um problema no som? Estou pedindo para alguém descer aqui e ligar o som de plenário que está desligado. Pois é, mas... Então, continuo falando e pedindo. Agora passo a parte ao deputado Felipe Poubel. Obrigado, deputado Chico. Primeiro, parabenizá-lo pelo brilhante discurso em defesa dos royalties de petróleo do Estado do Rio de Janeiro. Eu estava numa reunião, escutei, não podia me furtar de vir aqui e falar desse absurdo que querem fazer com o Estado do Rio de Janeiro. Cabe salientar, deputado Chico, que é uma compensação à exploração. O município sofre com a exploração de petróleo. E outra coisa, presidente, isso não vai aumentar em nada as receitas dos outros estados, só vai afundar de vez o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje está já acabado nas suas contas. O presidente da CPI da crise fiscal, deputado Luiz Paulo, sabe, acho que melhor do que todo mundo, as condições das contas públicas do Rio de Janeiro. Nós somos totalmente dependentes dos royalties de petróleo. E eu queria aqui fazer, Chico, como eu falei, na frente parlamentar, na qual fui eleito vice-presidente em defesa dos royalties de petróleo do Rio de Janeiro, propor uma campanha, o petróleo é nosso, reunir com os deputados federais, com os outros deputados de outras correntes, porque essa briga, deputado Rodrigo Amorim, não tem partido, não tem ideologia. A única defesa de todos os parlamentares é o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro. Sem contar, Chico, que em 2022 o Rio de Janeiro tem uma dívida bilionária a arcar com a União. A arcar com a União. E se nós não estivermos unidos em defesa dos royalties de petróleo, fazer com que essa decisão seja voltada a favor do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos decretar a falência do nosso Estado. É aquele velho ditado: está todo mundo no quarto, o último que sair apaga a luz. Então é uma proposta, Chico, a gente fazer um grande movimento, um barulho, um movimento chamado Petróleo é Nosso, parar o Rio de Janeiro, chamar a população, porque a população é a que mais vai ser prejudicada com a ausência
desse repasse. Então, Chico, mais uma vez, parabéns pelo seu belo discurso. Todos os municípios do estado do Rio de Janeiro vão sofrer, alguns mais, e principalmente os cofres do nosso governo do estado. Parabéns, deputado. E não tenha dúvida, que eu tenho certeza que a maioria dos parlamentares dessa casa vai se unir para lutar pelos royalties de petróleo. Parabéns, Chico. Então, o deputado Felipe Poubel tocou no assunto que eu iria tocar para o final da minha fala, que é justamente a questão que não podemos, nesse momento, partidarizar, porque esses recursos, na verdade, são para a manutenção do Estado do Rio de Janeiro. E nessa hora não tem nenhum tipo de cor partidária. O nosso partido é o povo do Estado do Rio de Janeiro. Um povo que nos últimos 20 anos sofreu tanto e que agora começa a respirar novos ares de esperança. E precisamos, dessa forma, resolvermos essa questão, mostrando aos ministros do STF o grande problema, a grande aflição que nós vivemos. Mas eu tenho certeza que o bom senso irá prevalecer, que Deus irá tocar o coração de cada um dos 11 ministros do STF, para que possamos dar prosseguimento à recuperação do nosso Estado. E eu tenho certeza que os argumentos que o nosso deputado Luiz Paulo, que já esteve no Supremo com um grupo de deputados, levando essa questão, doutor Luiz Paulo, que é profundo conhecedor dos problemas do Estado do Rio de Janeiro e que aponta também as soluções. Eu tenho certeza que tudo isso, com o movimento que o governador do Estado vem fazendo, o Wilson Witzel, e todos nós, deputados, da forma que a gente pode atuar, iremos nos mobilizar e estaremos juntos para comemorarmos a nossa vitória, a vitória do povo do Estado do Rio de Janeiro, no dia 20 de novembro. Até porque repartir os nossos royalties com 5.600 municípios, nós não iremos resolver o problema dos outros. Nós iremos criar mais problemas para o nosso Estado e também o nosso Estado, ao longo desses anos, e como bem disse o deputado Felipe Poubel, royalties, na verdade, é uma indenização por tudo que aconteceu. O exemplo disso é a cidade de Macaé, aonde, infelizmente, muitas das vezes foi mal usado os royalties, mas que nós vimos nossa cidade ser transformada. E eu peço aqui que possamos todos unidos. Deputado Rodrigo Amorim, que é um deputado mais votado do Estado do Rio de Janeiro, é do PSL, é do partido do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, que eu tenho certeza que foi deputado quase 30 anos pelo nosso Estado, está também aflito não só por ser do nosso Estado, mas como presidente da República também, porque entende que será o fim do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu sou uma pessoa que vivo acreditando sempre que iremos melhorar. E eu tenho certeza que no dia 20 de novembro nós iremos comemorar a restituição da tranquilidade administrativa, financeira do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. É o que eu tinha que falar nessa tarde. Muito obrigado.